Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Meu amado irmão, vamos para mais um episódio do nosso programa Leitura Guiada. A Bíblia sendo comentada capítulo a capítulo, de Gênesis até Apocalipse. Você encontra nosso programa na página do YouTube, no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Nossos vídeos estão separados por playlists ali. Cada livro da Bíblia tem uma playlist separada. E você também encontra nossos áudios no Spotify, no programa Leitura Guiada. Nós estamos agora no capítulo de número 24, a partir do verso 8 de Deuteronômio, onde começamos a falar das leis pelo respeito, a lei em respeito pela dignidade do outro, né? O tratamento da vida humana. Aqui, irmãos, nós vamos começar a desenvolver o tema do 9º mandamento, aquela proibição do falso testemunho contra o próximo, da falsa acusação contra o próximo. Isso começa lá no verso de número 8, quando fala sobre a lepra. Veja, guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas. Como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor, teu Deus, fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Então perceba aqui, você vai falar assim, mas se fala de lepra, como é que fala de falso juramento, né? Porque o texto recorda uma lepra específica, que é de Miriam, que ficou leprosa quando se irou e ali conspirou junto com Arão contra Moisés, né? Então, né, o falso juramento aqui também tem no sentido de uma conspiração, de uma trama contra a autoridade constituída por Deus, contra a liderança constituída por Deus, uma rebeldia contra essa autoridade, né? Lembra que naquele momento, Miriam e Arão levantaram suspeitas do caráter de Moisés, do relacionamento de Moisés com Deus, dizendo que Deus não fala só através de Moisés, mas Deus também fala com eles. Então, fica claro ali a ideia de falso testemunho contra Moisés, né? Bom, do verso 10 até o verso de número 13, nós temos a ideia, né, do empréstimo, do penhor que deveria ser pago. Aqui, olhando para a dignidade daquela pessoa que está devendo. Então veja, se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em tua casa para lhe tirar o penhor, ou seja, a dívida, né? Porém, ficarás do lado de fora e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Então veja, esse penhor, esse pagamento, deve ser feito pela iniciativa do devedor. Então, o texto proíbe aqui aquela cobrança insistente, diária, em que você praticamente vai à casa da pessoa. Isso tem que vir da pessoa, ela tem que desejar pagar, tem que sair dela, né? Embora muitas das vezes não aconteça, é claro, dependendo da pessoa, mas é importante aguardar a intenção de pagar do devedor, tá? Então, seria aí um respeito pela dignidade dessa pessoa. E o verso 12 traz o caso da pobreza, né? Se for pobre, ou seja, se esse devedor for pobre, não usarás de noite o seu penhor, né? Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Ou seja, deveria ser devolvido ali à noite o pagamento da dívida, né? Para que essa pessoa tenha ali um sustento. Então, a gente está falando aqui de pessoas muito pobres, que não teriam como pagar suas dívidas, teriam apenas ali um sustento diário. Você entrega esse sustento para o seu credor como garantia de que você quer pagar, mas à noite esse credor te devolve esse valor para que você possa se sustentar, né? Em alguns textos traz a ideia de capa, ao invés de penhor, traz a ideia de capa, né, para que a pessoa pudesse dormir tranquila. Bom, verso 14, continua a ideia do pobre. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado.
seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ou seja, né? Qual é a ideia aqui desse texto? É de que o fato de que uma pessoa seja muito pobre, né, seja um empregado, uma pessoa que necessita do básico para se sustentar, não faz dela uma pessoa sem direitos. Né? O pobre tem direitos, o miserável tem direitos, aquela pessoa que vive na miséria, ela tem direitos, inclusive o direito de receber o seu sustento de forma diária, para que ela possa se sustentar. Ou seja, o dono do empreendimento, ou o patrão, assim, melhor colocando, né? Ele deveria pagar no tempo certo. Não poderia atrasar este pagamento para que isso não implicasse na falta de sustento daquele trabalhador que tanto precisa. Então a gente vê aí tantas empresas hoje em dia atrasando salário, né? Fazendo com que o seu trabalhador ele acabe sofrendo, ele acabe padecendo necessidade, coisas que já eram proibidas aqui no Antigo Testamento. A dignidade do trabalhador, principalmente em relação ao seu pagamento, ao seu sustento. Óbvio que aqui também falamos de um salário que seja justo, condizente com a realidade de vida, condizente com o preço que é adotado em um país, algo que seja suficiente para que ele possa viver. Veja, disso depende a sua vida. Se disso depende a sua vida, o salário que esse trabalhador recebe deve ser um salário condizente com aquilo que é o básico para a vida humana. Veja aí como nós hoje estamos distantes disso no nosso país. É uma situação que as autoridades precisavam aí se atentar, e também os empresários cristãos, né? Uma forma do empresário cristão se destacar é abençoando os seus empregados com bons salários e o pagamento no tempo devido. O verso 16 traz um princípio que é um princípio do direito romano até hoje em dia. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, traz a ideia do valor supremo do indivíduo e a sua responsabilidade diante de Deus, né? Cada um leva as suas causas, cada um leva as suas responsabilidades, né? O pecado ou o crime não pode ser passado ou castigado em uma outra pessoa. Nós temos aqui também a seguinte questão. A gente já viu até agora aqui, irmãos, o texto fala muito da vida comunitária, da responsabilidade uns com os outros. Nós acabamos de falar sobre a questão da pobreza, né, de como o pobre ele tem dignidade, de como o pobre ele é uma pessoa detentora de direitos que devem ser preservados. Como que às vezes a lei, né, nos ordenava, às vezes, negar a nós mesmos e ajudar o próximo. Mas isso, a vida em comunidade nunca é feita também à custa do indivíduo, né? Tornando o indivíduo algo obsoleto. Não, o indivíduo ali ele tem um valor que é supremo. Então a gente trabalha um ideal comunitário, mas também um ideal individual, ou seja, é ser um sujeito na comunidade, não é ser um sujeito comunitário, né? Não é ser um sujeito que vive a comunidade para a comunidade, ao contrário, é ser um indivíduo dentro da comunidade, um sujeito comunitário, alguém que é um sujeito pleno de direitos, alguém que exerce seus direitos de sua vontade, mas que também é responsável um pelo outro, né? Aqui traz a ideia para a gente de que, por exemplo, a punição dos inocentes junto com os culpados constituiria falso testemunho, né? Então, se você condena o pai junto com o filho, você tem um caso de falso testemunho contra o pai. Ele não é responsável pelos atos do filho, ele não cometeu o crime junto com o filho, então o filho paga pelo crime que cometeu, o pai paga pelo crime que houvera cometido, né? Então, você tem ali os inocentes sendo preservados. Aí nós temos aqui no verso 17 e 18, de novo,
a ideia dos mais desamparados, os mais vulneráveis em Israel, a proteção para esses mais vulneráveis. Então veja, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. O estrangeiro é sujeito digno de direitos, é um sujeito de direitos, né? Mesmo sendo estrangeiro. E do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, ou seja, as 3 classes de pessoas ali mais desamparadas na sociedade daquele tempo, né? O estrangeiro, o órfão e a viúva são os 3 tipos de pessoas vulneráveis que deveriam ser protegidas diante da lei. E até o verso de número 22, então, trata-se de questões relacionadas aí ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Vamos, então, ao capítulo de número 25, que inicia falando sobre a pena de açoites. Do verso 1 ao verso 3, nós falamos de alguém culpado e que merece uma pena de açoites. Então, veja, se o culpado merece açoites, no verso 2, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Olha a ideia de novo de proporção que nós já vimos lá em Deuteronômio 5, nos 10 mandamentos, né? E na lei do talião, né? Lá em Êxodo, nós estamos falando aqui de proporcionalidade, o castigo proporcional ao crime. Verso 3, 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Olha aqui, gente, coisas interessantes, né? Nós estamos falando de direito para o criminoso. Isso é importante, né? A Bíblia trazendo essa ideia de que o criminoso também é um sujeito de direitos. Por quê? Porque é através dos direitos dele que ele vai ser tratado, reeducado e reconduzido, então, à sociedade. Veja aqui no verso 3, ele é tratado como irmão, mas no verso 2 ele é um culpado, olha. O verso 2, se o culpado merecer açoites, ou seja, você pode trocar essa palavrinha culpado por criminoso, se o criminoso merecer açoites. E lá no verso de número 3, esse criminoso se torna irmão. Por quê? Porque ele é um ser humano tal como todos os outros. Ele é digno de direitos, ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele não deve ser açoitado mais do que a proporção do seu crime, para que ele não fique aviltado aos teus olhos, ou seja, para que ele não se enche de ódio, porque senão a punição em excesso, ao invés de curar, ao invés de reeducar, ao invés de ressocializar, ela acaba levando a uma perdição, acaba levando a uma condenação desmedida. E isso, né, é um descarte da vida humana, é uma falta de zelo por essa vida humana. Você acaba jogando uma vida humana fora e não dando a ela chance de recuperação. Então é importante que as punições, inclusive carcerárias, sejam dadas de acordo com a proporção do crime, para que haja educação e reeducação, e nunca para que haja, né, a falta da oportunidade ali de ressocialização ou de ganho dessa vida. Então, a ideia que traz aqui também é a seguinte: se você passa, qualquer crime tinha uma média ali, um limite de 40 chibatadas, você não poderia passar disso. Se você passa, você humilha essa pessoa, você trata ela como menos do que ser humano. E quando eu trato alguém como menos do que ser humano, quando eu trato alguém, um ser humano como alguém inferior, eu estou dando um falso testemunho sobre essa pessoa. Então perceba que dar falso testemunho também está relacionado com a ideia de tratar indignamente, tratar o outro não como ser humano, tratar o outro como inferior ao ser humano. Toda vez que eu trato o outro com a minha arrogância, com a minha soberba, olhando ele como inferior a mim, eu estou dando um falso testemunho. E aí eu estou ferindo o 9º mandamento. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, nos incita então a amar as pessoas e a tratá-las com dignidade, com igualdade. Todos somos iguais perante a lei, porque todos somos filhos de Deus, todos carregamos a imagem e semelhança de Deus, portanto todos devemos nos tratar
como iguais, não como pessoas superiores umas às outras. E, inclusive, isso vale para os criminosos. O criminoso vai ser punido, o criminoso vai ser levado ao cárcere, ele vai ser punido de acordo com a proporção do seu crime. Quando ele é punido de acordo com a proporção do seu crime, isso faz dele alguém igual a mim, porque ele é ser humano, ele é sujeito de direitos. Né? Da mesma forma que eu tenho direitos, ele também tem direitos. Uns direitos à liberdade, outros direitos à condenação justa, proporcional, mas ambos sendo ali detentores de direitos, alguns negativos e outros positivos, é claro, né? Mas detentores de direitos. Quando eu passo desse açoite máximo, da pena máxima, então eu estou fazendo do outro um sujeito sem direitos, e aí eu estou diminuindo essa pessoa, inferiorizando essa pessoa. E aí nós fechamos esse pensamento com o verso de número 4, que diz: não atarás a boca ao boi quando debulha, né? Ou seja, você não vai manter um boi preso sem se alimentar enquanto ele está trabalhando. O boi, o animal, é digno de ser sustentado. Ou seja, se até um animal é digno de ser sustentado, quanto mais um homem. Se até o animal tem direitos, quanto mais o ser humano. Nós devemos, então, levar uma vida de misericórdia, de gratidão, de graça para com os outros seres humanos, e não de negação de direitos. É importante esse pensamento, né, para uma vida em sociedade. Né? E aí, a gente vai ver lá em 1 Coríntios 9, também em 1 Timóteo 5, que Paulo usa esse verso de número 4. Não matarás a boca ao boi quando debulha, né? Ele cita esse texto 2 vezes para fazer um apelo em favor daqueles que estão envolvidos no ministério cristão. Paulo usa esse texto para dizer que se até o boi ele tem direito ao sustento, o ministro cristão, o pastor cristão envolvido na obra também tem direito a ser sustentado pela obra, porque ele está envolvido e trabalhando para essa obra. Bem, agora a partir do verso 5 até o verso de número 19, nós temos 3 partes, 3 porções de textos. Uma vai falar sobre a lei do levirato, a outra sobre pesos e medidas, né? E o verso 11 e 12 sobre a defesa indevida de um homem por parte da sua esposa. 3 porções de textos, até o verso, na verdade, número 16, que vão falar a respeito do 10º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás a casa de teu próximo, o bem de teu próximo, né? Qualquer coisa aí do teu próximo. Né? Então, vamos ver como é que isso funciona aí na prática. Verso de número 5. Lei do levirato. Né? Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O termo levirato, né, significa cunhado. A gente já viu lá em Levítico que havia uma proibição, né, de se tomar a mulher do seu irmão, né, ou isso seria impuro. No entanto, nós temos aqui uma cláusula de exceção, que é a lei do levirato. Ela diz que caso o irmão tenha morrido, o cunhado então deveria tomar a sua mulher como esposa para suscitar descendência a esse irmão falecido. É o único trecho do Antigo Testamento que trata aqui da lei do levirato, embora a gente veja essa lei sendo cumprida lá no livro de Ruth, que é exatamente o exercício dessa lei, né, do levirato, que leva Ruth a se casar com Boaz. No verso 11 ou 12, fala sobre uma mulher que protege seu marido de uma forma indevida, né? Veja, quando brigarem 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, aqui então pelo órgão sexual, a ideia é que aqui ela teria cortado ou ferido de uma forma que inutilizasse esse órgão sexual. Cortar, aliás, a mão, não a olharás com piedade. Então essa mulher deveria ser punida de forma grave, porque ela teria impedido então este homem de gerar filhos, tal como a lei do levirato. O homem morreu, não pôde gerar filhos, então a mulher, né, se casaria ali com o seu
cunhado. Aqui, a mulher defendendo o seu marido fere um homem de tal forma que ele não possa mais gerar filhos. Então, ela deveria ser punida com a perda da mão, do membro ali qual ela ocasionou esse crime, né? O verso 13 até o 16 fala sobre a honestidade nos negócios. Veja, na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terá peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Então, ter pesos diferentes, né, um mais pesado e um mais leve, um grande e um pequeno, é a desonestidade quase que em ação. Ou seja, quando você vai comprar algo, você tem um peso, você pega ali um peso que seria mais ou menos vamos botar aí, 10 quilos, né? Os produtos eram vendidos assim, através do peso nas balanças. Então você tem lá o peso que você coloca na balança, tipo aquelas balanças antigas, né? Que você colocava o peso, não sei se você vai lembrar, os mais jovens com certeza não, mas antigamente você tinha aquela balança que você media com pesos, você tinha alguns pesos de 10, de 5, de 20, né? Para equilibrar com a mercadoria. Então você dizia lá que o peso era de 10, mas na verdade, já que você vai comprar, você colocava um peso menor, né, para que ele saísse mais barato. E quando você fosse vender, né, você colocava um peso maior, né, para que o produto saísse mais caro, né, para o vendedor, para o comprador, para a pessoa que está comprando. Então era fraude nos negócios. O fato de você ter dois pesos indica que você tem intenção de fraudar um negócio. Então veja, na tua bolsa não terás pesos diversos, porque quem carrega peso diverso, carrega já com a intenção de fraudar. Aqui está a cobiça. A cobiça, ela está no coração, na atitude, e ela vai ser exercida. Então Deus está proibindo aqui a menor brecha para a cobiça. Ela está no coração, ok, ela pode estar no coração, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, mas ela não pode ser exercida, porque quando ela é exercida, então nós temos o pecado, como Tiago diz lá em Tiago, se eu não estou enganado, capítulo 4, a cobiça dá luz ao pecado. Então, se você tem na tua bolsa dois pesos, você tem um sentimento cobiçoso no seu coração e, eventualmente, você irá colocá-lo em prática. Ou seja, não dê brechas para o pecado da cobiça. Não tenha fugas para cometer esse pecado, né? Esteja protegido dele, totalmente protegido dele. Bom, o verso 17 ao 19, então, acaba o capítulo de número 25, falando um pouquinho sobre, né, a narrativa a respeito de Amaleque. O verso 17 ao 19 é um texto de transição, é uma fala de transição para a expectativa da terra de Canaã agora, né? Lembra que nós estamos no segundo discurso de Moisés, nós estamos caminhando para o encerramento desse segundo discurso. Moisés agora faz uma transição para tratar das expectativas sobre a terra de Canaã e assim ele concluir o seu discurso. Então esse texto fala sobre Amaleque, né, que o povo de Israel deveria lembrar-se daquilo que Amaleque lhes fez, né, quando eles estavam desfalecidos. Amaleque veio contra o povo, veio guerrear contra esse povo. Então nós temos ali a ordem para se vingar de Amaleque e apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. O que aprendemos então com esses capítulos 24 e 25? Né? A misericórdia nas relações humanas. Nós aprendemos que quem experimenta a graça de Deus aprende a viver com misericórdia no trato aos vulneráveis, aquelas pessoas mais carentes, né, de um olhar humano, de serem tratados com dignidade. Nós aprendemos até mesmo que o capítulo 25 traz para a gente que até os culpados, os criminosos, eles têm seus direitos e nós devemos tratá-los como pessoas
de direito, né? E a fé, então, se revela na forma como nós tratamos os outros. Como você trata os outros, inclusive os vulneráveis, as 3 classes ali de pessoas vulneráveis, o órfão, a viúva e o estrangeiro, também o criminoso, também o pobre, revela a tua fé. A fé não é revelada entre iguais. A fé é revelada entre aquelas pessoas que são menos favorecidas. No seu relacionamento com essas pessoas, como você olha para elas, como você encara elas, como você se comporta diante delas, né? Também o texto nos falou aqui sobre integridade e justiça. Justiça nos tribunais, justiça no comércio, justiça nas relações, principalmente nos relacionamentos, né? A justiça nos negócios, a honestidade. Deus exige honestidade. Deus quer pessoas honestas, Deus valoriza a justiça, tanto nas grandes decisões quanto nos pequenos detalhes. Então, que você seja aí misericordioso e honesto, e íntegro e justo diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até breve.